Se você observar bem, grandes aspectos, mudanças de signos, alinhamentos, eclipses, estão tocando eixos do mapa do Brasil, de políticos como o Lula, como o Bolsonaro, que é o presidente aí, como o Biden, o Trump, e assim por diante, e você vê o que está acontecendo no mundo, que aconteceu recentemente, pandemia fortíssima, muitas mortes, guerras voltando na Europa. Isso são as mudanças cíclicas, né? Ciclos astrológicos e também aspectais, aspectos fortes em determinados setores. O Brasil ele está sendo o mapa da independência muito tocado aí, Plutão muito tocado, muito focado, e todo esse foco se inclina para a esquerda, se inclina para o socialismo, se inclina não numa visão comunista, aquela visão ultrapassada, tipo da China, da Coreia do Norte, de Cuba, da Venezuela, não. Uma visão mais progressista, mais liberal, progressista liberal, progressista mais democrata, e todo aquele radicalismo e toda aquela hipocrisia, família, pátria, que os falsos conservadores querem empregar na política, não se encaixa muito nessas configurações aí não. Então, o favorecimento para essas eleições, apesar de muitos aspectos negativos e desafiadores aí no mapa do Lula, o do Bolsonaro também tem até mais. Inclusive lá para perto da eleição, primeiro e segundo turno, se houver, porque a eleição ela pode ser decidida no primeiro turno se o PT adequar a publicidade, se adequar os assuntos, esclarecer bem e crescer em algumas regiões, como a pesquisa IPESP mostrando por região. Bolsonaro está disparado na região sul, mas toma pau na região nordeste, está praticamente empatado com diferença positiva para o Lula na região sudeste e norte e centro-oeste, que eles fizeram junto ali, centro-oeste e norte junto. Uma pequena diferença do Lula, mas praticamente um empate técnico. Bolsonaro só ganha na região sul. Então, se o PT adequar aí certas camadas sociais por renda, por faixa de renda, por idade, na faixa feminina, por exemplo, o Lula ganha disparado, já ganharia no primeiro turno, mas na faixa masculina o Bolsonaro ainda está bem à frente do Lula. Então, se o PT adequar o marketing, adequar aí as ideias, os assuntos, a propaganda que ele quer passar, pode ganhar no primeiro turno. O Bolsonaro ele não era nem para ter ganhado em 2018. Ele entrou por uma consequência de uma operação aí que teve muito suspeita, que é o próprio Supremo agora considerou o juiz suspeito, e uma força-tarefa aí com seus procuradores aí investigados pelo TCU, investigados pela Justiça, cheio de problemas, enfim, a gente viu que foram operações muito midiáticas, provavelmente atendendo a interesses internacionais, isso está bem claro, mas que tirou o Lula, que estava disparado na frente, o Alckmin patinando ali no final de governo e com denúncias sobre Rodanel, sobre merenda, sobre isso, sobre aquilo, operações e mais 70 operações da Lava Jato, desacreditando a política. Meirelles não tinha chance. O Ciro Gomes ali sempre com aquele vai, não vai, ninguém sabe se ele é direita ou se é esquerda, uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, fala muito em economia, muito em número, mas as pessoas não entendem, as pessoas comuns não entendem muito o economês. Uma hora ele chuta um balde para um lado, outra hora ele chuta para outro, ele não conseguiu pegar o carisma, enfim, entrar. Então, a Marina Silva também não consegue encaixar o discurso dela. Quem? O Emael, o Partido Novo, o Amoedo? Sobrou quem? Sobrou o que estava sendo chamado de mito oportunista, 30 anos na cama sem fazer nada, ligado a movimentos de policiais, a defesa de armas, de que todo mundo ia comprar gasolina pela metade do preço, que o Pulso Ipiranga ia resolver isso e aquilo, enfim. Ele entrou ali num momento midiático, dizendo que era nova política mesmo sem ser, inclusive procuradores da Lava Jato foram vistos com camisa dele, Bolsonaro, ou seja, ele foi o que a direita conseguiu encaixar ali como uma nova política, representando movimentos de policiais, falava em ditadura, defendendo a ditadura, entrou os militares, que são milhares, eles e suas famílias, o agronegócio,
todos irritados com questões sociais, sem terra, questões trabalhistas, de trabalho escravos na fazenda que eles querem evitar. E aí ele soube encaixar esse discurso, mas proposta para o Brasil, nada. E a gente está vendo aí prejuízos na economia, na diplomacia, na saúde, todo aquele ódio durante a pandemia, afronta entre instituições. Então, uma pessoa dessa, ele não era nem para ter ganhado o primeiro mandato. Imagina ter uma reeleição, sendo que toda reeleição, o segundo mandato é pior do que o primeiro. Em todos os lugares do mundo e no Brasil, isso já ficou provado, como a gente viu na eleição do Fernando Henrique, na eleição da Dilma, que foi um erro muito grande. Essa instituição da reeleição no Brasil já deveria ter acabado. Não há nada, nem no aspecto social, nem no aspecto político, nem no aspecto espiritual, nem no aspecto econômico e nem no aspecto astrológico que favoreça uma reeleição do Bolsonaro. Mesmo que ele conseguisse aí entrar na cabeça dos generais para dar um golpe, o golpe não duraria. Não duraria, porque não teria apoio externo. Os astros mostram aí, os eclipses mostram esse foco desse eixo Júpiter, Touro, Escorpião, com foco na casa seguinte, na nona casa, que o sistema jurídico está forte, o STF está forte, a Justiça Eleitoral está forte, e o sistema internacional, Estados Unidos, União Europeia, Mercosul, BRICS, não apoiariam um golpe. Especialmente um golpe para quê e para quem? Para manter o Bolsonaro no poder? Ele não mostrou nada numa eleição democrática que ele teve com 57 milhões de votos. Só deu canelada e fez motociata todo domingo, andando de lancha, estourando cartão corporativo com sigilo de 100 anos. Falou contra a vacina, trocou de ministro da Educação o tempo todo. A educação está aí os frangalhos, está patinando, porque nos últimos 20 anos os governos passados deram uma boa atenção à educação. O Haddad fez um bom trabalho como ministro da Educação. E a renda caiu, a inflação disparou, a gasolina, os combustíveis, no modo geral, dispararam. Qual o motivo que teriam para eleger o Bolsonaro? Não acolhe ninguém, é contra a cultura, é odiado no meio da cultura, é odiado nas minorias, não gosta de negro, de índio, de meio ambiente. A Amazônia está sendo dilacerada aí, o desmatamento gigantesco, e ele fica negando. Inclusive, logo que fez, tirou o poder do IBAMA, tirou o poder do INPE, demitiu o presidente do INPE porque disse que estava mentindo sobre o desmatamento. Enfim, não há um ponto positivo com a reeleição da direita. Mesmo que botem Simone Tebet, o Dória, seja lá o que for, é o bolsonarismo no poder. Que fosse um pouco mais centrado, mas a direita no Brasil não dá certo, especialmente com a configuração astral que está inclinada para um sistema social democrático. Inclusive o PT, o próprio Lula, se ele fizer como ele fez nos governos passados, ele também vai ter problema. Que ele fez um governo em que os bancos tiveram muito dinheiro, a Faria Lima ganhou muito dinheiro, o empresariado ganhou muito dinheiro, trabalhadores também perderam direitos nos governos do PT. Inclusive, por isso ele chegou a ter uma rejeição, o antipetismo ficou gigantesco, especialmente no segundo governo Dilma. Então ele tem que adaptar isso muito bem, o que não está muito claro na proposta de governo dele. Ninguém sabe direito quem vai ser os ministros e economistas deles. Mas, analisando o signo dele e do Bolsonaro, toda a inclinação astrológica em cima do mapa da independência, do mapa da Constituição e do mapa da Proclamação da República, todos se inclinam para um candidato com o perfil dele. Até porque, como ex-presidente, Saturno também mudando aí de signo, Júpiter, e passou pelo acidente do Brasil e vai seguindo aí para a segunda casa do Brasil, mostra que alguém com experiência e negociador e que não é caneleiro, que faz tudo na canelada, que nem o Bolsonaro, é o indicado para dirigir o Brasil e não uma pessoa que representa só ideais fascistas, ideais exclusivistas, mais para os ricos e menos para os pobres, mais direito para o patrão e menos direito para o empregado, e assim por diante. Uma pessoa que não gosta de educação, porque diz que livro tem muita letra. Uma pessoa que não gosta de cultura, porque diz, lei Rouanet, tá ok? Ou seja, ele quer financiar o fuzil,
a pistola, a revólver, a metralhadora, mas não quer financiar um livro, não quer financiar uma aula de música, não quer financiar um programa de teatro, não quer financiar nada que seja arte, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, tudo da era moderna. O mundo está em colapso e precisa de governos progressistas e que, acima de tudo, preze pelo bem-estar da sua população, busque harmonia. Criança na escola sem fuzil, criança na escola sem droga, criança na escola sem briga, criança na escola para produzir arte, cultura, defesa do meio ambiente e que faça uma sociedade mais justa e menos violenta. Isso o bolsonarismo não representa. E o PT também terá que se adaptar. Tem que fazer uma linha mais hegemônica em defesa do crescimento e dos mais pobres, mas com mais clareza e com menos ódio, com menos divisão na população.